Falsos mestres e a soberania de Deus. Se existe um atributo de Deus que os falsos mestres mais odeiam, é a sua soberania. Falsos mestres odeiam a soberania de Deus porque eles querem o que Deus tem, e eles não têm. Eles querem tirar Deus do trono e ficar no lugar dele, ou escolher um Deus segundo a sua própria imagem. O ataque deles à soberania de Deus começa no começo. Vamos olhar para como eles atacam a soberania de Deus na criação, no começo de tudo. Veja esse vídeo do Benny Hinn. Quando Deus disse, haja luz, na criação, quando Ele restaurou a sua beleza original, pois ela se tornou sem forma e vazia depois da queda de Satanás, como vocês se lembram, eu acredito na teoria do hiato. Para mim, nem é teoria, é pura verdade. Quando Deus criou essa terra, Ele criou há bilhões de anos atrás. Ninguém sabe ao certo. Deus não a criou há 6.000 anos atrás. Ele criou o homem há 6.000 anos atrás. Então a humanidade tem 6.000 anos. O planeta? Ninguém sabe. Perceba que ele disse que a Terra se tornou sem forma e vazia. Essa é a teoria do hiato ou intervalo. Uma crença popular entre os falsos mestres do movimento Palavra da Fé. Kenneth Copeland diz, quero mostrar algo a vocês. Gênesis capítulo 1. No início criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na beira do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, o registro fóssil não mente. Não mente. Existe bilhões de anos entre Gênesis 1 e 2. A terra não foi criada sem forma e vazia. Ela foi inundada. Não uma, mas 2 vezes. Acho que o Ken Ham tem 1 ou 2 coisas para dizer sobre isso. Mas existem falhas na teoria do hiato. Gênesis 1. O texto e a gramática hebraica afirmam que a terra foi criada no primeiro dia. Deus a criou sem forma e vazia. Não havia nada na terra ou sobre a face da terra. Ela era sem forma e vazia, não tenha dúvidas. Deus criou a terra no primeiro dia. Benny Hinn diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Não, Deus a criou sem forma e vazia. Gênesis 1:31 declara que Deus disse que toda a sua criação era muito boa. Entretanto, a teoria do hiato afirma que o primeiro ato de criação de Deus foi um fracasso cósmico. E Deus precisou basicamente reiniciar tudo para a próxima fase. A teoria do hiato afirma que os animais, especialmente dinossauros, foram criados há milhões ou bilhões de anos atrás. E ainda assim nós vemos na Escritura que as plantas foram criadas no 3º dia e o Sol no 4º dia. Então, se os dinossauros foram criados há bilhões de anos atrás, bilhões de anos antes das plantas serem criadas, o que esses herbívoros comiam então? Cheetos? A teoria do hiato necessita sustentar o fenômeno morte antes da queda. Porém, a Bíblia declara que por um homem, Adão, veio a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. A teoria do hiato afirma que a morte teria ocorrido milhões de anos antes da criação do homem. E isso é uma clara contradição ao ensino bíblico. A teoria do hiato eleva o silêncio acima da Escritura e reduz Deus a um mero criador infeliz, que não conseguiu acertar de primeira, e então deve tentar de novo. Falsos mestres também atacam a soberania de Deus sobre a sua onisciência. Eles atacam a sua onisciência soberana. Assista esse vídeo de Chris Vallotton, da Igreja Bethel, na Califórnia. Eu sou humilde em dizer que não sei o porquê Deus não intervém.
Eu converso com Deus honestamente. Eu digo, te permito usar sua onisciência agora. Abro meu coração e digo, use a sua onisciência em mim. Sonda meu coração, tal como Davi. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Eu percebi que Deus precisa de permissão para fazer isso, porque Ele abriu mão da sua onisciência em relação à minha vontade para a minha vida. Deus me disse, eu amaria te conhecer, mas estou esperando você me convidar para que eu possa ver o que tem dentro de você. Isso é incrível. Esse vídeo tem 47 segundos. E ele conseguiu ensinar pelo menos 4 heresias diferentes nesse tempo. Ele começa dizendo, estou deixando você usar a sua onisciência. Imagine o alívio que Deus sentiu ao ver que Chris Vallotton o permitiu usar a sua onisciência. Ele continua, eu percebi que Deus precisa de permissão para fazer isso. Deus precisa de nossa permissão. Isso é algo comum entre o movimento da nova reforma apostólica. Eles acreditam que Deus precisa de nossa permissão para fazer qualquer coisa na Terra. Se Deus precisa de permissão, quem de fato está no controle? Quem é o soberano? Nós, e não Deus. Qualquer um que precise da permissão de alguém para fazer algo, não é soberano. Ele diz, Deus abriu mão da sua onisciência sobre a minha vontade, no que se refere à minha vida. Então Deus se submete a nós. Isso é terrivelmente herético. E ele continua. Deus diz, eu adoraria te conhecer, mas estou esperando você me convidar para que eu consiga ver o que tem dentro de você. Estou esperando você me convidar para que eu veja o que está acontecendo em sua vida. Então, aparentemente, Deus não sabe o que está acontecendo na vida dele. Isso é teísmo aberto. Isso é heresia e também uma doutrina falsa comum do movimento Palavra da Fé. Aliás, o Dr. Michael Brown diz que o movimento da nova reforma apostólica não existe. Bem, eu tenho em mãos um livro de teologia sistemática de cerca de 900 páginas desse movimento. Segunda edição revisada, inclusive. Então, um movimento que não existe tem a sua própria teologia sistemática, cheia de teísmo aberto, inclusive. Eles atacam o decreto soberano. Assista a isso, de Chris Vallotton também. Em Apocalipse capítulo 4, Jesus diz a João, o apóstolo, suba aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em visão celestial, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E a visão celestial é eterna. Então, assim como ele, você não vê as coisas como são, mas como Deus as planejou. Então você começa a orar e as suas orações se tornam profecias e as suas palavras se transformam em mundos. Ao invés de estar debaixo das circunstâncias, você está acima delas. E você começa a dizer não somente o que o diabo está fazendo de ruim, mas também o que Deus deve fazer. Amém? Concorda? Não. Só que não. Não concordo com você em nada. Ele diz, suas orações se tornam profecias e suas palavras se tornam mundos. Essa é a doutrina da confissão positiva, que diz que podemos trazer coisas à existência como Deus fez. Nós podemos criar ex nihilo, do nada. Eles demonizam a Deus e divinizam o homem. Você começa a dizer não só o que o diabo está fazendo de ruim, mas o que Deus deve fazer. Nós somos soberanos. Não somente sobre Satanás, mas também sobre Deus. Essa é a marca de um falso mestre. Quando nos referimos ao movimento Palavra da Fé e à nova reforma apostólica, essas não são diferenças secundárias. Elas são heresias. Ela diz que nós podemos trazer coisas à existência como se eles estivessem no filme Senhor dos Anéis e fossem o próprio Gandalf com o seu cajado. Agora, todo mundo conhece o Senhor dos Anéis. Todos sabem o que eu estou segurando aqui.
Você achou que eu estava brincando, né? O demônio tem plena autoridade, tem plena manifestação de sua presença. Ele está rugindo na frente de Gandalf. E ele se levanta em sua autoridade em frente ao demônio, batendo o seu cajado. Uma vez, duas vezes. E na terceira vez, Gandalf coloca as duas mãos no cajado e diz... Ele diz, batendo assim, ó, não passará. É sobre essa autoridade que estamos falando, que só podemos liberar por um decreto apostólico. Então, essa é a equipe apostólica com a autoridade de Deus. E decretamos e declaramos que o racismo acabou na igreja. Dessa noite em diante, no nome do poderoso Jesus, vamos bater 1, 2 e 3 vezes. Aleluia, dê glória a Deus, você não passará. Olha, se eles passassem metade do tempo que gastam com essas bobagens fazendo exegese, a teologia deles seria bem melhor. A propósito, falando de Gandalf, acho que vocês devem se lembrar dessa cena aqui. Corram, seus tolos! Acho que eles não fizeram exegese dessa parte da história de Gandalf.